aproveitando que você está meio parado aí, se igual tivesse 4, 5 pontos, não ia precisar usar todos, né? Não, não. Na verdade, assim, para você verificar se são alinhados, é sempre de 3 em 3. Já não tem necessidade, não. Eu ia perguntar como que eu ia fazer se tivesse mais pontos, só que aí eu percebi que não Não, mas a sua pergunta é pertinente, Thiago. Sua pergunta é boa. Se tivesse 4 pontos, tem que testar 3 a 3. Faz com 3, depois pega, tira um ponto e testa o último que você tem. Exemplo, se eu tivesse o ponto A, B, C e D, eu faria com A, B e C, depois tiraria o A, pegaria B, C e D. Aí para ver se daria o mesmo? Exatamente, tem que dar 0. Você entendeu? Então, eu vou testar sempre de 3 em 3, sempre fazendo uma troca. Pego A, B e C, depois B, C e D, depois C, D e E e assim por diante. Aí você vai ter que todos os pontos vão ser alinhados se todo determinante der 0. Beleza? Beleza. É isso. Então, vamos finalizar aqui, pessoal. Então, 3 pontos são alinhados se o determinante der 0. Ok, mas não é esse o ponto que eu quero chegar. Eu quero utilizar isso aqui para calcular uma equação de uma reta. Porque se você tem, por exemplo, aqui, quer ver? Deixa eu fazer um desenho aqui que vai ficar fácil para explicar a partir do desenho. Suponha que eu tenho uma reta aqui e eu tenha um ponto A sobre essa reta e tenho um ponto B sobre essa reta aqui. Aí, pessoal, se eu pegar um ponto genérico eu falo um ponto qualquer do tipo xy, você pode perceber que o ponto A, o ponto B e o ponto XY são alinhados, porque estão sobre a mesma reta. Consequentemente, eu deixando esse ponto aqui em função de um ponto genérico, eu consigo achar a equação da reta. Tá? Da seguinte maneira, vou usar o mesmo determinante lá, só que em vez de utilizar o ponto x1 e x2 aqui, vou deixar em função de xy. Vou montar o determinante para vocês entenderem do que eu estou falando, para depois pegar e fazer um exemplo, então. Então, aqui eu vou deixar xy. Aqui eu vou colocar o x1, y1, e o x2, y2, aqui 1, 1 e 1. A partir dessa fórmula aqui, eu consigo pegar e calcular quem que é a equação da reta conhecendo 2 pontos. Deixa eu fazer, que vai ficar fácil para entender. Usa a condição de alinhamento, que é essa condição aqui, né, quando você pega o determinante igual a 0. Vou fazer assim. Para determinar a equação reduzida. Só um minutinho, gente, saiu aqui. Da reta que passa pelos pontos. Eu vou usar os mesmos pontos anteriores lá para você perceber que a equação vai dar a mesma coisa. Era o ponto A lá daquele exemplo. Ele era 1 e 2 e o ponto B 4 e 3. B4 e 3. Então, gente, como é que eu faço utilizando a condição de alinhamento? Eu venho aqui e vou montar o determinante. Vou colocar aqui um x e vou colocar aqui um y. Porque o x e o y são as variáveis que vão ser utilizadas na equação. Tá? Vamos lá. Aqui eu vou colocar o primeiro ponto, que é o ponto 1 e 2. Aqui o segundo ponto, que é o ponto 4 e 3. Esses uns aqui são padrões. E se eu quero usar a condição de alinhamento, é porque então eu vou igualar o determinante a 0. Tá? Para os pontos serem alinhados.
Esse ponto XY é um ponto genérico, o 1 e 2, esse ponto A, o 4 e o 3, o ponto B. Calcula, então, o determinante pela regra de Sarros. Vai dar 2x mais quem? Y vezes 1 vai dar Y vezes 4. 4y. 1 vezes 1 dá 1 vezes 3 dá 3. Subindo, gente, ó, 4 vezes 2 dá 8, então fica menos 8. 3 vezes 1 dá 3 vezes x, 3x. Diagonal secundária sempre troca o sinal. 1 vezes 1 dá 1 vezes y, fica menos y, igual a 0. 4y menos y vai dar 3y. 2x menos 3x vai dar menos x. 3 com menos 8 dá menos 5. Eu pedi que achasse a equação reduzida, que é quando você isola o y no primeiro membro. Então, passo 3 dividindo agora. Essa aqui, então, é a equação reduzida que a gente estava procurando, pessoal. Eu pergunto a vocês de imediato, eu consigo saber quem que é o valor do coeficiente angular só olhando para cá? Podem responder. Quem seria o? É o que está junto do x. O x, que é 1/3, né? Então, se aqui for uma reta R, o coeficiente angular seria, no caso, 1/3. Pessoal, então, basicamente, o que eu queria falar para vocês era isso, chegar até nesse ponto aqui. Depois eu vou passar uma atividade, eu também tenho que passar atividade de cálculo que eu não passei ainda, tá? Então, depois eu pego, fotografar isso, mandar para vocês as fotos desse material que a gente fez hoje, vou colocar isso aqui no YouTube também. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fazer algum questionamento, comentar alguma coisa, fique à vontade, senão a gente vai encerrar. Tá aberto a perguntas aí. Alguma coisa que ficou não entendida a parte do exercício, tá? Professor. Pois não? O livro ensina a resolver essa parte aqui, ó. Rapidinho. Essa parte aqui, ó, de um jeito diferente. Tem problema se eu ficar usando? Ele ensina a resolver de uma maneira diferente? É. Mas isso só um detalhezinho, isso aí não é produto vetorial não, tá? Não, eu sei. Só que tem problema se eu usar? Diferente que você diz de que maneira? Você repete as duas primeiras colunas, esse tipo de coisa? Você consegue ver o meu rabiscado? Consigo. Você destacou o determinante aí. Isso. O jeito que ele resolve é assim. Não essa parte, a outra. X, que é o fatorial de 2, 3, 1 e 1, nesse caso. Mas é para usar nos outros, nas outras atividades, não nessa. Entendeu? Você está falando, acho que de produto vetorial. Ah, tá. Você está falando de produto vetorial ainda. Isso. Não, tá. É o que eu falei para vocês. Você pode utilizar o que o livro passou. E o que você está usando aí, na verdade, é o Teorema de Laplace. Se você pegar o livro do ensino médio segundo ano, você vai ver que isso aí é o Teorema de Laplace. Isso aí é só outro jeito de calcular determinante, né? Exatamente. Pode utilizar também, mas eu acho que você vai ter mais trabalho se você fizer assim. Fica a seu critério, tá? Para mim, tanto faz. Eu vou olhar a resposta final. Mas eu acho que você tem mais trabalho, Arthur. Mas se quiser fazer assim, pode fazer. Tá bom, então. Tá tranquilo? Tranquilo. Fiscal é uma coisa mais conhecida, uma coisa que as pessoas conhecem mais, né? Tem mais habilidade para trabalhar. Por isso que a gente usa Sarros. É mais direto, eu acho. Então, o livro estava ensinando daquele outro modo. Aí estava muito confuso. Então, que é para calcular o produto vetorial. Eu concordo, é muito confuso. Mas se você pegar e utilizar Sarros, fica mais fácil. É tanto que o vídeo que eu postei para vocês explicativo, eu usei Sarros. Então, esquece aquela maneira de você colocar, de separar de 2 em 2, usa Sarros que resolve tudo de uma vez. Fica uma coisa geral. Tranquilo, gente? Tranquilo. Isso aí. Tá. Para por aqui, então, tá? Desejo uma boa noite a todos. Depois eu posto isso aqui no grupo e posto uma atividade para vocês, tá certo? Aviso tudo pelo grupo. Beleza, pessoal. Boa noite. Então, pessoal, boa noite, tá? Até logo. Boa noite.